Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Simões, eu sou CEO do SAIS, o estúdio que está desenvolvendo o EdTail, e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre como construir uma cultura dentro da sua empresa. Muitas pessoas não sabem nem o que é isso, outras pessoas penam demais para construir essa cultura, e existem pilares fundamentais para você que está à frente de um estúdio, ou um gestor, um gerente, aplicar na prática para o seu time. Isso não é sobre fazer um onboard e falar todas as regras da empresa, mas é aplicar isso na prática e ver um resultado maravilhoso com um time de pessoas comuns criando coisas extraordinárias, tirando o melhor de dentro delas e felizes por trabalhar. Então, hoje eu vou trazer esses pilares que eu assisti numa palestra da GDC ano passado, que foram assim fundamentais para minha visão de cultura, que há poucos anos atrás eu não tinha ideia do que era isso na prática, e pode ser um atalho para você acelerar esse processo. Se você estiver começando a sua empresa ou se já tiver um caos na sua cultura e você precisar melhorar, você já saber quais são os caminhos necessários. Bom, então, sem mais enrolação, eu vou começar a falar para vocês o que são esses pilares. Isso aqui não é a minha colinha do vídeo, sim um caderno onde tudo que eu estudo de palestras, coisas que eu ouço em eventos, palestras que eu assisto, eu vou anotando o que eu acho que são pilares fundamentais para eu sempre poder revisar. Então, vamos para o primeiro, que é, primeiro, salário adequado, que já, pô, grande desafio para a indústria indie no Brasil. Mas a realidade é que se você quer construir uma cultura em que as pessoas estão ali felizes por trabalhar, elas precisam receber um salário adequado. O que isso significa? Não significa que você vai dar o maior salário possível do mercado, que você vai estar acima de todas as empresas concorrentes em relação àquele colaborador ou aquele prestador de serviço. Mas é que seja minimamente adequado, que seja suficiente para a pessoa conseguir entregar valor, mesmo sabendo que a realidade da empresa não vai pagar em dólar o que qualquer empresa gigantesca vai pagar. Mas conseguir se preparar financeiramente para que a pessoa não seja e não se sinta injustiçada e que através de uma boa cultura, mesmo que ela não ganhe o maior salário, ela se sinta feliz trabalhando, isso é muito importante. Então, não adianta querer um desenvolvedor e pagar um salário que não resolve a vida da pessoa, sabe? Uma coisa que eu sempre falo é, na nossa empresa todo mundo é prestador de serviço. Então, se de alguma forma aquele salário não é a melhor coisa do mundo para ela, mas que é o suficiente para ela se sentir digna e conseguir fazer as coisas dela, ela tem toda a liberdade de fazer outras coisas também. Mas é muito importante que as pessoas sintam que estão sendo pagas corretamente, de uma forma digna e merecível, né? Então, a partir disso, quando as pessoas estão satisfeitas e também têm uma perspectiva de crescimento, eles precisam acreditar na missão. E como você faz o seu time acreditar na missão? É eles terem uma visão clara do futuro. Então, o trabalho de um gestor, de um dono de um estúdio, é ter essa visão clara de para onde a gente está indo, sem ser uma coisa ilusória de termos certeza, mas estabelecendo e mantendo os processos de design e de adaptações do produto, o time saber para onde vai. Então, se as pessoas não acreditam na visão e na missão, e não é para mim aquela frase clichê, missão, valores, não, é entender para onde a gente está indo como um corpo. Se as pessoas entendem isso, elas vão saber pelo que elas estão trabalhando. E é muito diferente. Elas têm que saber também se aquele futuro lá na frente as agrada, como carreira, como profissionais, como satisfação pessoal. Eu sempre faço as entrevistas para encontrar colaboradores e prestadores de serviço para nossa empresa e eu costumo perguntar qual que é o seu sonho nessa indústria? O que você mais gostaria de ver? Porque se a gente tem as pessoas com o mesmo sonho, acreditando na mesma visão, todo mundo tem gosto e quer fazer com que o produto chegue lá. Então, não esqueça, sua visão clara para você e para o seu time. E a partir disso, as pessoas vão começar a ter orgulho da cultura. Então, o importante é que as pessoas falem: eu gosto de trabalhar ali, eu gosto de como a gente comunica, eu gosto da nossa dinâmica, eu gosto da nossa liberdade, eu gosto de como eu posso exercer o meu trabalho. Não estou gostando de alguma coisa, eu posso ali tranquilamente, sem nenhum medo de perder minha oportunidade de falar com o meu chefe, com o meu líder, falar que eu não estou gostando, que tal dinâmica não está legal. Então, se orgulhar
da empresa que ele faz parte, não está contando segundos para sair para outra coisa. Distrações removidas, isso é muito importante. A gente que está na linha mais de batalha ali, digamos, de frente da empresa, nossa obrigação é tentar distrair o menos possível o nosso time com problemas de mercado, problemas do financeiro, problemas de alguma coisa, ou trazer muitas modificações no meio do processo. Eu sei que às vezes eu trago algumas modificações e visão de produto, mas é remover as distrações e criar um ambiente limpo para que as pessoas consigam trabalhar. E eu tenho visto bastante resultado nisso. A partir disso, elas vão se sentir animadas com o trabalho, então não ser um fardo para ela o que está acontecendo ali, se sentir cuidadas. Isso é uma experiência que tem sido muito legal. Já houve conflitos na nossa empresa entre pessoas e entre opiniões também sobre produtos, dificuldades de compreensão, e sempre as pessoas vêm falar comigo. Já teve laranjas podres que eu tive que perceber rapidamente com base em alguns feedbacks e desabafos de pessoas que eu removi o mais rápido que consegui. Então, as pessoas se sentirem cuidadas, elas também sentem a vontade de te falar. Olha, eu tô triste por causa disso, tô insatisfeito com isso, não tô gostando, tô estressado. Então, ao invés de você ser um sei lá, um Deus que tá ali que ninguém pode tocar, pelo contrário, você tem que ser a pessoa que mais cuida do produto. Cuidar do produto também é cuidar de quem tá fazendo ele, então as pessoas precisam se sentir à vontade. E já aconteceu muito, e eu fico muito feliz de ter essa liberdade com todo mundo. É, ter um feedback bom. Dar um feedback bom não é só falar, nossa, ficou muito legal, mas é falar o que ficou bom, como que foi feito, agradecer, reconhecer de verdade. Isso é muito importante. Ser um coach de ajuda. O que que isso quer dizer? Ser coach de ajuda do seu time é justamente mostrar para eles talvez coisas que eles são capazes de fazer, ou que alguém especificamente é capaz de fazer, mas às vezes ainda tem um pouco de receio, tem um pouco de dúvida. Então, a parte de confiar e delegar e ainda falar, eu acredito em você, vamos lá, trazer ferramentas, talvez trazer alguém que entende mais para prestar uma consultoria para ajudar. Então, teve já pessoas que trabalharam com a gente que antes tinham um cargo, por exemplo, de concept artist, e que quando voltou, pegou a cargo de diretoria, mesmo nunca tendo sido diretor. E eu sempre falei com ele que ele conseguia. E ele tá conseguindo e tá fazendo um trabalho excelente. Então, tá ali tirando de dentro o melhor e o potencial das pessoas também é muito importante. É, tem informação clara, então a gente trabalha com sprints, com gerenciamento, a gente tem um sprint goal, que é o objetivo da nossa sprint, tá todo mundo ciente, tá todo mundo clarificado sobre as coisas, quando não tá, a gente se junta, a gente faz reunião, a gente vê documentação e deixa o mais clarificado possível. Fazer parte do respeito mútuo, então é todos nos respeitarmos igualmente, sem nenhum senso de hierarquia. Não é que a hierarquia não exista, mas o respeito não pode estar atrelado a isso. Uma comunicação confortável, é a mesma coisa, não é quem manda em quem, aí eu tenho que falar com o diretor para alguém me ouvir, não. Aqui é uma comunicação confortável, todo mundo tem o direito de falar, de expressar suas opiniões, de trazer ideias, e essas ideias e opiniões têm que ser sempre tratadas com respeito. Gostar uns dos outros. Se a gente tem alguém na cultura que está mais atrapalhando todo mundo do que ajudando, mesmo sendo um bom profissional, às vezes é melhor desligar do que tirar a harmonia do time. E progressos mensuráveis. Então, se a gente tem um progresso mensurável, todo mundo sabe o que está fazendo, vai conseguir receber ali a dopamina da produção e ver que a gente está chegando nesse progresso, saber para onde a gente está indo. Pior coisa é um projeto que, vamos fazendo aí, mas a gente não sabe qual que é o progresso, aonde a gente quer chegar, quantos por cento a gente já foi daquele objetivo. Então, esse progresso mensurável traz paz e tranquilidade na hora de se desenvolver. A principal obrigação de quem está na frente é proteger o time do caos, que é tudo que tem fora da cultura. Então, como eu falei, problemas financeiros, problemas de mercado, decisões difíceis, caos acontecendo e várias coisas acontecendo, problemas de contratação, problemas de laranjas podres, é proteger a mente do time desse caos e deixar eles trabalharem em paz. Então, isso pode parecer
Muitas coisas, ou talvez poucas coisas para alguns, mas a soma disso tudo cria uma cultura de um lugar gostoso de trabalhar, respeitoso, que ninguém sente que está sendo explorado, mesmo num regime CLT ou num PJ, as pessoas se sentem que estão fazendo parte de algo, que o melhor delas está podendo ser explorado, que elas estão tendo ajuda, conforto, uma comunidade, se sentindo num lugar feliz e torcendo pelo produto dar certo. A gente, por trabalhar com jogos, a gente já tem uma vantagem que a gente pode se divertir enquanto a gente trabalha. A gente faz testes, a gente ri, a gente brinca. E eu sempre quis que a minha empresa ela funcionasse da forma que eu sei que eu gostaria se eu estivesse trabalhando numa empresa. E muitas vezes eu não encontro isso. E grandes feedbacks que eu tenho de pessoas que trabalham com a gente é que, caraca, aqui eu posso trabalhar, sabe? Então, quando estiver montando um time, independente do que tipo de desenvolvimento que seja, cultura. Estude sobre cultura, veja esse vídeo aqui, veja a palestra da GDC e não esqueça que o responsável por construir uma cultura é você. Quem chega absorve a cultura que existe. Então, toda pessoa que chega está ali, observando como a empresa funciona. E ela vai se adaptar. Se ela percebe que o ambiente é desrespeitoso, cheio de processos chatos, que ela não pode falar, que ela não pode viver e nem respirar, você vai destruir a sua empresa. Dê liberdade, dê paixão, dê conforto, dê paz e proteja seu time do caos. E a partir desse momento, você vai ter uma cultura e não é que vai ser perfeito desde o começo, né? Mas você vai percebendo, ó, isso está falta da cultura. Se você tem os pilares, você consegue identificar os problemas e puxar para a cultura de novo. E não precisa palestrar para as pessoas, olha, os nossos pilares são esses. Não precisa, porque o exemplo é o que conta. O exemplo é a prática. Então, quem está ali já está dentro da cultura, quem for chegando vai observar a cultura e vai funcionar. Se aquela pessoa não encaixa na cultura, ela não vai poder estar ali produzindo, porque vai ser prejudicial. Então, tenha essa visão de cultura na sua empresa, independentemente, e você vai ter um time realmente apaixonado, que com pessoas comuns você consegue produzir algo extraordinário. Esse é o meu lema, e você tem os pilares, você consegue identificar os problemas e puxar para a cultura de novo. E não precisa palestrar para as pessoas, olha, os nossos pilares são esses. Não precisa, porque o exemplo é o que conta. O exemplo é a prática. Então, quem está ali já está dentro da cultura, quem for chegando vai observar a cultura e vai funcionar. Se aquela pessoa não encaixa na cultura, ela não vai poder estar ali produzindo, porque vai ser prejudicial.